Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa meditação deste 10º domingo do tempo comum. A primeira leitura é Gênesis 3, de 9 a 15. Depois do pecado original, Deus que procura o homem, né? E o homem entra na lógica da culpa, que é a lógica do pecado, né? Primeiro dizendo que ele não fez nada, colocando a culpa na mulher, depois na serpente, e depois Deus anuncia, né, por assim dizer, a luta que a descendência da mulher e a descendência da serpente teria, né? Esta luta da inimizade contra a serpente e da amizade com Deus e vice-versa. O homem, a partir de então, está nesta luta para amar a Deus e rejeitar a serpente, e como fruto do pecado. Depois o apóstolo Paulo vai nos lembrar de que nós somos chamados a crer, e que crer é permanecer, portanto, viver na obediência, na escolha daquilo que não passa, que não é a obra das mãos humanas, mas que é a salvação que vem de Deus. E o Evangelho de Marcos 3, primeira parte do Evangelho, Jesus recebe a crítica dos chefes do povo, que o acusam de libertar as pessoas pelo poder de Beelzebu, né? E depois, Jesus que fala dessa realidade do demônio, dizendo da luta que o homem precisa ter para não ser saqueado pelo demônio, né? E que esta vitória sobre o mal vem da obediência da fé. Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos de Jesus no final do Evangelho? E passando os olhos diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Pois bem, meus irmãos, aqui a primeira coisa importante nessa homilia é nós entendermos a obra do pecado, o que o pecado realizou em cada um de nós seres humanos. Pelo pecado original e depois pelos nossos pecados, nós nos fomos constituídos como homens feridos de morte. Ou seja, o pecado não só opera algo de não poder fazer algo, mas o pecado opera uma obra de morte. Não só de uma morte física, mas de uma morte da nossa alma. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte, e ao mesmo tempo vai dizer que todos os homens pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Pela realidade do pecado original e pela realidade dos nossos pecados, todos nós somos merecedores do inferno. Todavia, irmãos, esta obra que o pecado realizou, ela não é absoluta. Por quê? Cristo veio a este mundo e, pela sua obra na cruz, destruiu o corpo de pecado que reinava sobre nós, como diz o apóstolo Paulo. Agora, há em nós uma tendência ao mal, uma tendência ao pecado, mas ao mesmo tempo, pela fé, nós recebemos a graça que nos torna capazes de lutar contra o pecado, de vencer ao demônio, autor e princípio do pecado, né? E aqui a grande questão é de que lado nós queremos estar. Nós queremos estar do lado de Cristo ou do lado da serpente? E a resposta é clara, mas ao mesmo tempo ela tem que ser explicada. Porque estar ao lado de Cristo não necessariamente é simplesmente dizer, quero estar aqui. Mas é mais do que isso, irmãos caríssimos. É entrar na obediência da fé. É tornar-se inimigo da serpente e, ao mesmo tempo, amigo de Deus, ou, para usar a linguagem do Evangelho, família de Cristo. Como é que nós vencemos, portanto, ao demônio? Como é que nós vencemos, portanto, a lógica do pecado? Entrando na obediência da fé, na escolha pela vida do Evangelho, para que o Evangelho não seja simplesmente uma história bonita, mas para que o Evangelho seja a nossa regra de vida, a forma como nós adequamos o nosso jeito de pensar. Então, vence o mal aquele que faz a vontade do Pai, aquele que escolhe rejeitar o amor a si mesmo e entrar no amor de Deus e no amor dos irmãos. É aquele que escolhe conformar a sua vida aos ensinamentos de Cristo, para estar com Cristo. Então, não se trata de pensar que a vitória sobre o demônio está em alguma fórmula mágica, ou na impostação da voz,
ou na mera invocação do nome de Jesus. Tudo isso pode até ter o seu valor, mas a grande questão é a autoridade espiritual, né? A força contra o mal, contra o pecado, contra o demônio, contra a morte, provém da obediência a Cristo, de fazermos a vontade de Deus, de não vivermos a partir das nossas próprias vontades. Aliás, o pecado é exatamente isso. Quando o ser humano quer ser Deus, olha, quando vocês comerem do fruto, os vossos olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. O Senhor nos convida hoje a renunciar aos nossos projetos humanos. Por exemplo, vencemos quando entramos no perdão dos nossos inimigos, quando entramos no amor do nosso próximo. Vencemos quando colocamos no centro da nossa vida a Jesus Cristo. E se tivermos que escolher entre os nossos projetos humanos e a vontade santíssima de Deus, escolhermos a vontade santíssima de Deus. É aí que nós nos tornaremos vencedores. Quando rejeitarmos o império do demônio, que é o egoísmo, que é a falta de amor a Deus e ao próximo, que é viver os projetos humanos como se nós fôssemos Deus e escolhermos entrar na vontade de Deus, pelos valores que o Evangelho nos ensina. Se nós confrontarmos a nossa vida com aquilo que o Evangelho tem nos ensinado, nós temos sido, de fato, inimigos da serpente, e aqui nós descobriremos se estamos do lado de Deus ou se somos escravos dos nossos próprios pecados e, portanto, do demônio. Que Deus nos ajude a uma grande revisão da nossa vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.